Boa tarde, queridos alunos. Hoje eu vou gravar a aula número 20, para o dia 18 de setembro, certo? E vou postar o link para vocês assistirem. Eu pretendia fazer essa aula síncrona amanhã, porém a minha internet não está muito boa e eu vou fazer essa aula assíncrona, gravada. Espero que vocês consigam entender todos os detalhes dos passos que eu vou fazer. Qualquer coisa, vocês me escrevam para tirar dúvida. Tá bom? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Aqui está a minha tela, certo? Ok. E vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é a demonstração do corolário 3.10. Depois, alguns exercícios que envolvem umas desigualdades que são importantes para vocês, para todo mundo, tá? Então, o teorema é este aqui. O item A diz o seguinte: sejam U, V e W vetores coplanares, não nulos, então a equação vetorial XU mais YV mais ZW igual a zero, de uma solução não trivial, ou seja, existe uma trinca XYZ, não todos números iguais a zero, para os quais essa igualdade se verifica, certo? O item B e C eu falo daqui a pouco, quando for demonstrar cada um deles. Vamos demonstrar o item A primeiro. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma matriz, que eu vou chamar de A, cujas colunas dessa matriz são exatamente esses vetores U, V e W. Pega três vetores não nulos, U, V e W, quaisquer, e coloca eles numa coluna formando uma matriz. Escrever a equação XU, YV, ZW igual a zero, essa equação que aparece aqui, escrevê-la nesse formato é equivalente a escrevê-la na forma matricial AX igual a zero, onde A é justamente essa matriz que eu acabei de criar. A matriz cujas colunas são os vetores U, V e W. Verifiquem que de fato isso é verdade. Feito isso, então, como por hipótese os vetores U, V e W são vetores coplanares, a gente já sabe o produto misto que dá o volume do paralelepípedo por eles gerados é zero. E o produto misto deles está aqui, né? O vetorial V, escalar W, esse produto misto é zero, porque eles são coplanares. Só que a gente sabe também que o produto misto é o determinante da matriz que tem esses vetores por linha da matriz. Bom, essa matriz que eu acabei de falar é, na verdade, a transposta de A, porque A é a matriz que tem esses vetores por coluna. De qualquer forma, o determinante da matriz, de qualquer matriz quadrada de sua transposta, é o mesmo. Então, a gente tem que o determinante, que o produto misto, que era zero, é igual ao determinante da matriz transposta, e o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz A. Ou seja, a matriz A tem determinante zero. Mas então a gente volta para o sistema que está escrito na forma matricial, o sistema homogêneo escrito na forma matricial, com matriz quadrada A com determinante igual a zero, a gente já sabe, lá do primeiro capítulo, que esse sistema, uma vez que o determinante da matriz A é zero, ele admite uma solução não trivial. Bom, mas isso, né? Essa forma matricial de escrever a equação é transformada na outra forma mais algébrica, como combinação linear de vetores, nesse formato aqui. Então, dizer que o sistema linear AX igual a zero admite solução não trivial é a mesma coisa que dizer que essa equação aqui embaixo admite solução não trivial. Ok? O item B do sistema diz o seguinte. Vamos lá, o item B. Vou voltar um pouquinho.
O item B aqui. O item B diz o seguinte: dados 3 vetores, né, coplanares, não nulos no espaço, então um deles é combinação linear dos outros dois. E o item C fala um pouco mais. Se V e W não são paralelos, então o U, terceiro, é a combinação linear dos outros dois. Quer dizer, o item B fala que sempre eu posso garantir que um deles é a combinação linear dos outros dois. Agora, o item C diz exatamente o seguinte: se V e W não são paralelos, então o U é a combinação linear de V e W. Veja que o item B não diz que qualquer um dos vetores é combinação linear dos outros dois, certo? Para que isso aconteça, precisa que os outros dois sejam não paralelos, é o que o item C está dizendo. Tá bom? Então, vamos lá. Pelo item A, então vamos ver isso, certo? Pelo item A, a gente tem que essa equação aqui, XU, YV, ZW igual a zero, admite solução não trivial. Bom, se essa tal solução não trivial, a solução não trivial tem pelo menos um dos escalares, x, y ou z, diferente de zero, mas eu não sei qual é. Bom, se essa solução não trivial tiver o x diferente de zero, então eu posso isolar o x vezes u no lado da equação e dividir todo mundo por x. Então, o u é dado dessa forma, ou seja, o u se escreve como combinação linear dos outros vetores. De mesma forma, se o y, o escalar y for diferente de zero, eu consigo isolar o v na equação inicial lá em cima e tirar o v como combinação linear dos outros dois vetores. E, analogamente, se o z for diferente de zero, eu consigo isolar o w e tirar o w como combinação linear dos outros dois. Então, observação de novo. Se a solução não trivial apresentar simultaneamente x diferente de zero, y diferente de zero e z diferente de zero, então qualquer uma das três possibilidades acima é possível. Certo? Uma coisa não exclui a outra. Beleza? Isso resolve o item B. O item C diz o seguinte: se V e W não são paralelos, então o U é a combinação linear desses outros dois. Ou seja, se você tem três coplanares e dois deles não são paralelos, então o terceiro que não está envolvido aí é a combinação linear desses dois que não são paralelos. Mas, de novo, não está dizendo que qualquer vetor se escreva como combinação linear dos outros dois, certo? Se você tiver V e W paralelo, por exemplo, o U não necessariamente vai ser escrito como combinação linear do V e W, que já são paralelos. Ok? Beleza. Então, pelo item A de novo, essa equação admite solução não trivial. Como V e W não são paralelos, então, observe o seguinte: o x tem que ser diferente de zero. Por quê? Vamos verificar essa afirmação. Por quê? Está até em vermelho aqui que eu abri um parênteses. Se o x for igual a zero, então a equação da página anterior some com o u, né? Se o x for igual a zero, esse pedaço some, e essa equação aqui se transforma nessa. YV mais ZW igual a zero. Bom, neste caso, como o x já foi considerado igual a zero, e como admite solução não trivial, então eu tenho que ter ou o y ou o z tem que ser diferente de zero, porque não podem ser os três iguais a zero. Se o y for diferente de zero, então dessa equação aqui de cima eu consigo isolar o v e escrever o v como um múltiplo de w, o que é um absurdo, porque a gente supôs que o v e w não eram paralelos, certo? De mesma forma, o z também não pode ser diferente de zero, porque se o z for diferente de zero, eu consigo isolar o w e escrevê-lo como um múltiplo de v. Mesmo absurdo, porque o v e w foram considerados não paralelos. Então, não tem jeito. O x não pode ser zero. Então, o x necessariamente tem que ser diferente de zero. Bom, daí segue direto dessa equação aqui, que se o x é diferente de zero, eu posso isolar o u e dividir todo mundo por x, isolando o u, e obtenho que o u é uma combinação linear dos vetores v e w. E é isso, certo? Isso é a demonstração do teorema
do corolário 3.10. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver dúvida em alguma passagem, me escreve. Ok? Mas eu queria fazer uma coisinha a mais. Lá no exercício 3.220, na parte de produto escalar e norma de vetores, aparece um exercício muito, muito interessante, esse 3.220, e com 3 desigualdades que elas têm até nome, e elas vão perseguir a gente pelo resto da nossa vida acadêmica. Então, é muito importante a gente saber demonstrá-la em todos os níveis que elas aparecerem para a gente. Tá bom? Aqui está no nível mais básico, certo? São vetores do R3, no caso, embora a gente não esteja usando esse fato. Mas a primeira, por exemplo, a primeira desigualdade é chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. E ela é muito famosa. Ela diz que o produto escalar de dois vetores, em valor absoluto, não excede o produto das normas desses dois vetores. Certo? Vamos ver a demonstração desse resultado. Para a demonstração desse resultado, tem um truque que é muito interessante. Esse truque, realmente, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei me perguntando como é que o cara pensou nisso, certo? Bom, eu não sei como ele pensou nisso, mas o que eu achei que eu devia fazer é guardar essa carta na manga e lembrar que isso foi pensado e ter isso para mais uma ideia quando aparecer alguma demonstração, sei lá, que a gente consiga encaixar esse tipo de truque, vai ser valioso, certo? Então, é mais uma ferramenta para a gente ter na nossa caixa de mágico das matemáticas da vida. Tudo bem? Então, vamos lá. E o truque é o seguinte, olha só, a gente sabe que a norma de qualquer vetor é sempre maior ou igual a zero. Então, eu vou pegar um vetor genérico aqui, dados o meu vetor V e W, que também já são genéricos, eu pego V mais lambda W, onde lambda é um número real qualquer. Escolhe um número real qualquer, e eu sei que esse vetor aqui, V mais lambda W, opa, não consigo. Essa norma aqui é sempre maior ou igual a zero, em particular, a norma quadrada é maior ou igual a zero. Mas a gente já viu que a norma quadrada é o produto escalar do vetor por ele próprio. Então, a norma escalar que é maior ou igual a zero é o produto escalar desse vetor por ele mesmo, certo? E quando eu faço essa multiplicação aqui, que eu já sei que é maior ou igual a zero, eu chego num polinômio de grau 2, nessa variável lambda, que é um número real. Lembra que tudo aqui é número real nessa expressão aqui, certo? E é um polinômio de grau 2, que eu estou dizendo que é sempre maior ou igual a zero, e ele tem o termo dominante positivo, certo? Então, um polinômio de grau 2, o termo dominante positivo, vai ser sempre, não vai ter raízes reais alguma, se somente se o delta, que é o discriminante correspondente a esse polinômio de grau 2, ele for estritamente negativo, certo? Então, a expressão para o delta está aqui, né, que é o B2 menos 4AC, e eu tenho que esse discriminante tem que ser negativo para garantir a equação da página anterior, certo? Ou seja, para garantir que o polinômio de grau 2 não tenha raízes reais, polinômio de grau 2 com um coeficiente dominante positivo. Beleza, nessa igualdade aqui, se isso aqui é menor que zero, é só eu simplificar e isolar essa expressão aqui, dividindo tudo por 4, passando para o lado de lá, eu chego exatamente nesse resultado. Aí, a partir desse resultado aqui, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, lembrando que a raiz quadrada do quadrado do produto escalar é o valor absoluto do produto escalar. Então, eu chego na desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é o que eu queria. Ok? É um truque legal e a demonstração fica muito chique. Talvez um bom exercício seria... Eu espero que vocês tenham tentado fazer esse exercício antes, né? Para vocês darem um certo valor para quantas contas se passa para tentar demonstrar isso de uma outra forma. Tá? Duas observações aqui. Bom, aqui eu consegui, no caso anterior, a desigualdade estrita, mas a igualdade, aqui, certo, eu consegui a desigualdade estrita, tá vendo? Estritamente menor. Mas é lógico que se o V ou o W
forem iguais a zero, um dos dois pelo menos, eu vou ter a igualdade acontecendo, certo? Um exercício para vocês é, mostre que a igualdade só ocorre se um desses caras for zero. Ou seja, as igualdades estritas sempre ocorrem, e quando ocorre a igualdade, é porque um dos dois, ou V ou W igual a zero. Mostre esse fato, se for verdade, ou apresente um contra-exemplo, se for mentira. O que seria um contra-exemplo? Um caso onde ocorre essa igualdade aqui, mas nem o V nem o W são vetores nulos. Tudo bem? Então, a primeira observação é essa, quer dizer, apareceu a desigualdade estrita, mas a igualdade é obtida quando um dos vetores é nulo. E, além disso, observa também o seguinte, a gente sabe que essa desigualdade aqui sempre vale. Ou seja, todo número real é sempre menor ou igual ao seu valor absoluto. Se ele é positivo, ele é igual, e se esse número é negativo, ele é estritamente menor que o seu valor absoluto. Então, na verdade, em alguns lugares vocês vão ver uma equação mais fraca, que é a mesma inequação do Cauchy-Schwarz, mas sem o módulo aqui, tá? Então, com o módulo, é uma equação, é uma desigualdade mais forte, e é a desigualdade chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ok? Beleza. O item B tem um outro truque também. O item B é o que a gente chama de desigualdade triangular, certo? Fica evidente por que tem esse nome se você escrever dois vetores V e W e escrever o vetor que fecha esse triângulo, certo? Aí você vai ver que que a desigualdade B está dizendo, vamos lá, desigualdade V, a gente vê bonitinho aqui. Aqui. O que a primeira desigualdade triangular está dizendo é que nenhum dos lados de um triângulo pode ser maior que a soma dos outros lados. Certo? É sempre menor ou igual, não pode ser maior. Ok, então vamos lá. Aqui, mais ou menos, é uma demonstração padrão, né? A gente fala assim, você faz as contas na direção que o nariz aponta, quer dizer, não tem muito para onde fugir. Você quer calcular uma desigualdade, você começa com um dos lados da desigualdade, que é o quadrado da norma. O quadrado da norma é o produto interno do que está dentro por ele próprio. Aí você usa as propriedades distributivas do produto interno e você chega a essa desigualdade aqui. E aqui a gente vai usar justamente a desigualdade de Cauchy, certo? Onde eu mantenho essas duas primeiras parcelas, e essa terceira parcela aqui eu troco por uma coisa que é maior que ela, maior ou igual, e depois troco de novo por uma coisa que é maior ou igual que ela, pela desigualdade de Cauchy. Essa última passagem é justamente a aplicação da desigualdade de Cauchy. Bom, aí você vê que isso que está escrito aqui é um quadrado perfeito, que é o quadrado da soma das normas de V e W. Então, você chega aqui, o quadrado da norma da soma é menor ou igual que o quadrado da soma das normas. Aí você tira a raiz quadrada dos dois lados, certo? E você obtém o resultado desejado, que é justamente a desigualdade triangular. Ok? O item C é chamado também, às vezes, de segunda desigualdade triangular. É o que está escrito aqui, tá? A primeira coisa é o seguinte, o lado esquerdo é o valor absoluto de alguma coisa. Essa alguma coisa é justamente essa diferença de normas que está aqui. Então, quando eu digo que o valor absoluto de algum número é menor que outra grandeza positiva, é menor ou igual que outra grandeza positiva, isso significa que essa coisa que está dentro do valor absoluto aqui, eu coloquei aqui, ó, ela é menor ou igual àquela grandeza positiva, ou maior ou igual que o negativo daquela grandeza positiva. Certo? Por exemplo, quando eu digo que módulo de x é menor que 7, é porque o x tem que estar entre 7 e menos 7. É isso que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, eu vou dividir a demonstração do item C em duas partes. Primeiro, essa aqui, ó, esse lado da desigualdade, que é o que eu chamei de CI. E depois eu vou demonstrar esse outro pedaço aqui, que eu chamei de C.
certo? Então, para demonstrar a primeira parte, CI, vamos lá. Demonstração de CI. Para isso, a gente vai usar o item B, que é a primeira desigualdade triangular, certo? O item B vale isso aqui, certo? Para quaisquer dos vetores U e W. A norma da soma é menor ou igual que a soma das normas. Se isso vale para qualquer vetor U e W, então, lembra que eu troquei as letras aqui justamente porque eu quero mostrar o item C para dois vetores que eu chamei de V e W, tá bom? Então, eu criei um vetor U auxiliar ali, porque vale para qualquer um, essa desigualdade triangular, ela vale para quaisquer dois vetores, em particular para um U qualquer e o W qualquer. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um U específico para aplicar, para poder demonstrar o que eu quero. Então, já que aquilo vale para qualquer U, vou pegar para esse U aqui. U a diferença de V e W, V menos W, certo? Então, olha só. Então, o V, então, olha só, o que está escrito aqui dentro é V, né? V menos W mais W, por um lado. Isso é a norma de V, certo? Bom, eu chamei V menos W de U, então isso aqui é a norma de U mais W. Deixa eu trocar isso aqui. Ficou torto. Bom. Essa barrinha devia estar retinha, ainda está ficando torto. Não, peraí. Que bobagem aqui, né? Isso, V menos W é U mais W. Ok, aqui eu vou usar, então, a desigualdade, essa desigualdade aqui. A desigualdade triangular, exatamente. Então, a norma da soma é menor ou igual que a norma de U mais a norma de W, certo? Eu só recopio aqui substituindo quem é a norma de U. U é V menos W. Então, eu cheguei à seguinte desigualdade. Norma de V, que é o que está aqui, é menor ou igual, que é o que está aqui, a norma de V menos W mais a norma de W, certo? Aí, para obter o que eu quero, lembra o que eu quero, né? O que eu quero é que a diferença das normas é menor ou igual que a norma da diferença. Então, como eu já cheguei até aqui, agora eu passo a norma do W subtraindo para o lado de lá. E fico exatamente com o que eu quero, que a norma de V menos a norma de W é menor ou igual que a norma da diferença. Isso demonstra a parte C, I. E, finalmente, a parte C2I, eu faço o seguinte. A norma de W, aqui que está escrito aqui dentro, é W, certo? Então, eu aplico de novo agora aqui a desigualdade triangular para esse vetor. Então, a norma de V menos W mais W é a norma de W menos V. Lembra que a norma de W menos V e a norma de V menos W é a mesma coisa, né? Porque a norma de vetor e a norma de seu negativo é a mesma coisa. Mais a norma de V, desigualdade triangular. E, de novo, agora eu passo esse pedaço aqui subtraindo para o lado de lá, que aparece aqui, e passo a norma de W subtraindo pelo lado de cá, certo? E cheguei onde eu queria, cheguei que a diferença das normas é maior ou igual que menos a norma da diferença, certo? Então, com isso, eu mostrei, voltamos lá. Onde é que tá? Isso. Com isso, eu demonstrei essa desigualdade toda, que nada mais é do que essa desigualdade aqui. Isso termina o item C do exercício 3.220. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, tenha entendido. Se não entendeu, me pergunta, tá? Essas desigualdades todas são importantíssimas e a gente vai usá-las o resto da vida. Tá bom? Obrigado, então. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. E vou encerrar a gravação. Muito obrigado. Vou postar, então, a aula de amanhã. Ela é apenas isso, tá? A demonstração desses resultados. Tudo bem? Eu devo colocar um roteiro lá, mencionando esse fato. Vou mandar um e-mail também e vou postar o link da gravação. Tudo bem? Obrigado, então. Um abraço a todos.
Tchau, tchau.